Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. Irmãos, aqui no blog do professor José Júnior você não encontrará apenas material sobre a escola bíblica dominical. Você encontrará também estudos bíblicos e pregações. Já estamos trabalhando nisso para a honra e glória do Senhor. E nesse vídeo aqui, irmãos, que eu intitulei de o caráter do professor da EBD, está em pauta, é claro, não apenas o caráter do professor da EBD, mas o caráter do homem de Deus e da mulher de Deus de uma maneira geral. Eu vou ler alguns trechos bíblicos com você e eu quero te transmitir uma pequena reflexão que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Marcos, capítulo 8, versículo 15, Jesus disse uma coisa muito importante para os seus discípulos. Marcos 8,15, Jesus disse assim, E Jesus ordenou aos seus discípulos, dizendo, olha, preste atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15. É Jesus dizendo para os seus discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que Jesus quis dizer com isso? Eu já vi pregadores dizendo que o fermento dos fariseus era a sua doutrina, eram os seus ensinamentos, mas na verdade não era isso não. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, a gente consegue descobrir do que realmente se trata ou o que é o fermento dos fariseus. Lucas 12:1 diz assim, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, lá em Marcos 8,15, Jesus fala para os seus discípulos, Marcos 8,15, que eles deveriam guardar-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aqui em Lucas 12:1, Jesus fala mais abertamente. A palavra de Deus nos fala, mais abertamente, que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. O que é a hipocrisia? Basicamente, a hipocrisia é você fingir ser alguém que você não é. É você fingir ser alguma coisa que você não é. Jesus disse para os seus discípulos, Lucas 12:1, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês não podem fingir ser uma coisa que vocês não são. Vocês não podem fingir ser alguém que vocês não são. Vocês não podem querer parecer ser algo, alguém ou alguma coisa que vocês na verdade não são. Então Jesus está alertando os seus discípulos que eles deveriam se guardar da hipocrisia. Eles não poderiam fingir ser alguém que não eram, não poderiam fingir ser algo que eles não eram. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, o caráter do professor, da professora de EBD deve estar isento de hipocrisia. Se você é um professor de EBD, uma professora de EBD, um pregador, um cantor, o seu caráter deve estar isento de hipocrisia. Aí eu pergunto para você, no meio da Igreja de Deus no mundo, e quando eu digo Igreja de Deus no mundo, eu não me refiro à placa da denominação, tá? Eu me refiro à Igreja de Deus no mundo de uma maneira geral. Você acha que na Igreja de Deus no mundo tem hipocrisia ou não? Sim, é claro que tem. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos, Lucas 12:1 e Marcos 8:15, que os discípulos, e os discípulos hoje somos nós, que nós devemos nos guardar da hipocrisia. E basicamente, voltando a repetir, hipocrisia é você fingir ser algo que você não é. Ser hipócrita, é você fingir ser algo que você não é ou alguém que você não é. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, deve se guardar da hipocrisia.
O caráter do professor da EBD, do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser isento de hipocrisia. Nós, como servos de Deus, não podemos fingir ser algo que nós não somos, não podemos fingir ser alguém que nós não somos, tá? Então a gente vê aqui em Lucas capítulo 12, versículo 1, que o fermento dos fariseus não são os ensinamentos, o fermento dos fariseus é a hipocrisia, como a gente vê aqui em Lucas capítulo 12, versículo 1. Jesus dizendo, né, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas você lembra que a gente leu lá em Marcos 8,15, que Jesus disse para os seus discípulos guardarem-se do fermento dos fariseus, que a gente viu que é a hipocrisia, e Jesus disse em Marcos 8,15 que os discípulos também deveriam guardar-se do fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? A gente viu que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E o fermento de Herodes? Irmãos, o fermento de Herodes é o mundanismo, é a libertinagem sexual, é a promiscuidade. Você se lembra em Mateus capítulo 14 que Herodes ele mandou prender a João Batista porque João Batista pregava a verdade. João Batista censurava Herodes porque Herodes havia se casado com a mulher de seu irmão Filipe. E, consequentemente, João Batista acabou sendo morto na prisão por falar a verdade, por pregar a verdade. Então, o fermento de Herodes é o mundanismo, é a libertinagem, é a promiscuidade, porque Herodes ele preferiu prender a João Batista porque João Batista falava a verdade. João Batista censurava o mundanismo e a libertinagem na qual Herodes queria viver. E a casa de Herodes, irmãos, ali nos tempos de Jesus, era conhecida pelo seu mundanismo. Os herodianos, ou seja, a casa de Herodes, eram perseguidores ferrenhos de Jesus. Foram perseguidores ferrenhos dos cristãos. Então, o fermento dos fariseus é a hipocrisia, é você fingir ser algo ou alguém que você não é. Enquanto que o fermento de Herodes é o mundanismo, a libertinagem sexual, a promiscuidade. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos, em Marcos 8,15, que eles deveriam se guardar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, não finjam ser alguém que vocês não são, não queiram parecer ser algo que vocês não são, e se guardem do mundanismo, da libertinagem, se guardem desse tipo de coisa, porque os meus discípulos não podem ter esse tipo de coisa em suas vidas, em seus corações. Em outras palavras, é isso o que Jesus está dizendo aí, tá? Então, voltando a repetir para ficar bem gravado na sua mente, o fermento dos fariseus não eram os seus ensinamentos, mas era a hipocrisia. E o fermento de Herodes era o mundanismo, era a libertinagem. Então, o caráter do professor da EBD, o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser isento de hipocrisia e deve ser isento de mundanismo e de libertinagem. Aí talvez você se pergunte, né? Mas como eu faço para me ver livre desse tipo de coisa? A verdade, irmãos, é que o professor da EBD, o homem de Deus, a mulher de Deus, de modo geral, precisa ter uma vida de oração. Se você não dedicar um tempo à oração todos os dias, e se você não dedicar um tempo a meditar na palavra de Deus todos os dias, e se você não jejuar pelo menos uma vez por semana, a verdade é que o seu caráter estará ensopado de hipocrisia e ensopado de mundanismo. Você precisa dedicar um tempo diário à oração. Você precisa dedicar um tempo diário à meditação da palavra de Deus. E um conselho, jejue pelo menos uma vez por semana. Porque se você não fizer essas três coisas, a hipocrisia irá dominar o seu coração, o mundanismo irá dominar o seu coração
e você nunca será firme diante de Deus. Então guarde esses conselhos no seu coração, que o caráter do professor da EBD, do homem de Deus, da mulher de Deus, de uma maneira geral, seja isento de hipocrisia, isento de mundanismo. Mas para isso nós precisamos cumprir o nosso papel, que é buscar a Deus todos os dias, orar todos os dias, meditar na palavra todos os dias e jejuar pelo menos uma vez por semana. Porque, embora a Bíblia não dê não especifique de quanto em quanto tempo você deva jejuar, você vai perceber que se você jejuar uma vez por semana, será bem mais fácil controlar a sua carne, será bem mais fácil controlar os desejos mundanos. Então eu quis trazer essa reflexão para você, que você reflita nela, e se essa palavra foi útil para você, compartilhe com o seu pastor, com o seu superintendente, com os irmãos da sua igreja. E se o vídeo foi útil para você, não se esqueça de dar um joinha e, se possível, deixe também um comentário, porque o YouTube entende que vídeos mais relevantes não são apenas aqueles que têm bastante visualizações, são também aqueles que têm bastante joinhas e que têm bastante comentários, tá? Se o nosso trabalho tem sido útil para você, tem abençoado o seu ministério de alguma forma, ore por nós e que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus, e até a próxima.